Boas-vindas a mais uma inovação da nossa Rádio Cidade Caeté. Essa inovação está em parceria com a Mãos Tagarelas EdTech, voltada às inovações tecnológicas para tornar o universo das pessoas, tanto surdas como ouvintes, mais acessível e inclusivo. Esse podcast se intitula TagarelaCast e será apresentado por mim, Marcos Souza, na forma de bate-papo com a Isamaki Souza, professor de Libras, graduado em Libras, especialista em Libras, mestre em Educação, doutorando em Educação, proficiente no ensino do uso da Libras e que atua no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, o IFE Baiano, campus Itapetinga, bem como ele atua de forma voluntária nas Mãos Tagarelas, a principal parceria de nossa rádio. Professor Isaac, bem-vindo. Nós vamos dialogar aqui sobre questões mais importantes em torno da educação de surdos, profissão do tradutor e intérprete de Libras, realidades educacionais que se colocam atualmente e por que não falar de assuntos que fazem parte da realidade dos graduandos de Letras Libras, entre outros assuntos relacionados à área. Nós esperamos construir aqui um diálogo frutífero para quem deseja atuar na área de Libras, para quem já atua e para quem já atuou. Esse é o segundo podcast a nível regional e nacional que abordará especificamente sobre a temática que envolve a educação de surdos, intérprete de Libras, ensino bilíngue, profissão tradutor-intérprete. E por isso, para iniciar, gostaria de, englobando o tema, é possível uma pessoa surda ser intérprete de Libras? Então vamos lá, a primeira pergunta que no primeiro episódio, a gente levantou esse assunto, né? Quantos surdos atualmente existem no país, no Brasil? É uma boa pergunta, Marcos, né? Porque lá no primeiro episódio a gente discutiu acerca do intérprete de Libras, né? A quantidade de intérpretes de Libras que existem no Brasil. E aí a gente ressaltou que existiam 230 intérpretes, né, de Libras ao todo, né? Pelo menos lá no ano 2011, que eram devidamente capacitados. E atualmente, por exemplo, a gente observa que existe uma demanda muito imensa, né, no sentido dos profissionais intérpretes de Libras para atender as pessoas surdas. E de acordo com o último censo feito no Brasil, lá em 2010, né, naquela época existiam cerca de 9,7 milhões de pessoas surdas no Brasil, né? Então, assim, nós estamos aí 12 anos depois, né, sem um censo que aponte de maneira bem específica, né, a questão do quantitativo de surdos. Mas, de acordo com, né, as informações empíricas que a gente observa, a gente vê, a gente entende, né, consequentemente, existe um número muito maior do que daquela época, né? Também a gente pode, por exemplo, adotar nesse princípio o que diz o RAIS, né? O RAIS é muito utilizado para analisar a questão do ambiente de trabalho, né? Quantitativo de pessoas que são deficientes como um todo que estão no ambiente de trabalho. E aí muitas pessoas adotam, né, esse parâmetro para poder compreender quantas pessoas estão no mercado de trabalho. E a gente observa que houve um aumento bem gradativo, né, acerca da inserção de pessoas surdas no mercado de trabalho, né? Então, consequentemente, houve também um aumento, né, de pessoas surdas aqui na região, né? Quando eu falo região, né, no nosso país, né? Houve esse aumento de pessoas surdas. Então, vamos esperar o próximo censo, né, estar de maneira mais expansiva para que a gente possa compreender quando ele iniciar de fato, e aí a gente entender de fato quantas pessoas surdas existem no Brasil. Muito bom, Isamaki. Um outro ponto interessante é sobre o poder público, né? Ainda percebemos que o poder público ele não atende de forma efetiva as pessoas surdas, de forma a assegurar o seu direito constitucional, inclusive previsto em Constituição Federal, né? Então, de acordo com a sua percepção, como professor atuante na área de Libras, de que forma as pessoas surdas podem ser excluídas socialmente, já que o poder público ele ainda está devagar nessa questão de assegurar o direito constitucional deles? Se a gente for analisar a história da educação de surdos, a história, né, das pessoas surdas no Brasil, esse contexto histórico aponta para realidades de segregação,
né? Então, a gente observa dentro do ambiente educacional, dentro do contexto social, a gente observa que a sociedade ela tem uma dívida muito grande contra as pessoas surdas. E a sociedade ela precisa pagar, né, essa dívida. E quando eu falo a questão social, eu abordo também essas questões do poder público, porque o poder público, durante muito tempo, segregou as pessoas surdas. Como assim? Apenas para fazer um apanhado, né, da história da pessoa surda no Brasil, a gente observa que se passaram 3 tipos de abordagens educacionais para as pessoas surdas, que foi o gestualismo, o oralismo, né, e gestualismo foi anterior ao oralismo, então o oralismo, comunicação total, que a gente entende como bimodalismo, e o bilinguismo, que hoje nós temos, né, a tentativa aí de expansão das estratégias de ensino como segunda língua, né, para a pessoa surda como primeira língua. Então, durante muito tempo na educação brasileira, durante muito tempo na sociedade brasileira, as pessoas surdas elas foram segregadas no sentido de que o surdo ele ia para uma prefeitura, ele ia para um fórum, ele ia para uma sessão judicial e muitas vezes não tinha, né, um mecanismo de comunicação efetivo para a pessoa surda. E muitas vezes, quando a pessoa surda ia para... suponhamos que nós temos, o surdo vai ali no fórum, né, resolver a questão judicial. E aí, o surdo, muitas vezes, dentro do contexto judicial ali, né, jurídico, ele não tinha um assessoramento na sua língua, na sua comunicação. Então, o que o poder público ele deveria fazer? Né? Ele deveria assegurar, pelo menos, minimamente, o profissional intérprete de Libras para realizar a intermediação comunicativa, né, entre, né, a pessoa surda e o setor jurídico que ele está ali, né, subordinado a resolver a situação. Né? Então, a gente observa que, pelo menos nesse contexto jurídico, né, durante muito tempo, as pessoas surdas foram afetadas. A gente observa, por exemplo, na questão legislativa, muitos surdos também já foram afetados, né, de maneira negativa, porque muitas vezes eles não tiveram acesso à informação, inclusive, que falavam sobre ele, né, sobre essas pessoas, né, surdas. Inclusive, por exemplo, a gente está tratando de uma temática que envolve pessoas surdas, né, e seria interessante também existirem pessoas surdas, né, nesses contextos de discussões, de diálogos, né, justamente para evidenciar o poder de fala deles, né? Quando a gente fala poder de fala, a gente entende que a língua de sinais também tem uma fala, né? Uma fala não verbal, né? Uma fala não oral, que é diferente, por sua vez, né, da fala oral que a gente está tradicionalmente acostumado, né, a falar, desenvolver como as pessoas socialmente já sabem, né? Então, se a gente for analisar, de acordo com a minha percepção, né, as pessoas surdas elas podem ser excluídas socialmente também, dentro do contexto educacional. E nesse contexto educacional, a gente observa, por exemplo, muitos professores que não dominam a língua de sinais, né, também não é obrigado o professor a saber ou dominar a língua de sinais, né, mas de acordo com os princípios que nós temos hoje do ensino bilíngue, né, que inclusive o ensino bilíngue foi inserido na LDB, a gente entende que é importantíssimo, né, que o professor ele tente assegurar o direito comunicacional ao aluno surdo. No entanto, existem muitos municípios, né, ao redor do Brasil que não têm condições, por exemplo, de gerir o ensino bilíngue, né? Ou talvez dentro do município exista a educação que a gente conhece como educação regular, ou educação comum, que é aquela em que existe grande parte dos alunos ouvintes, né, pessoas que ouvem, né, e uma minoria de pessoas surdas. Esses ouvintes, por sua vez, não sabem a língua de sinais, né, e também não tentam inserir as pessoas surdas no seu meio, no seu contexto de vida, né, no seu contexto de brincadeira, de diálogo. E também, muitas vezes, a pessoa surda é encarada como inferior, né, porque não dialoga, né, não conversa como uma pessoa ouvinte conversa pelo sistema oral. Então, talvez aconteça a segregação da pessoa surda nesse sentido, no contexto educacional. Também, assim, no contexto de ensino, né, o professor ele pode também segregar ou excluir o aluno, né, o aluno surdo. Como?
praticando alguns discursos, né? Como, por exemplo, talvez diga assim, eu penso na inclusão, mas eu não quero ter aluno surdo na minha sala. Né? Pode acontecer. Então, esses tipos de discursos são discursos que segregam, de certa forma, a pessoa surda, né, no seu contexto social, e também, né, revela, né, algo que é um desconforto, de certa forma, para o professor dentro da sala de aula ter um aluno surdo, muitas vezes, porque aí o professor diz, porque eu não tenho formação, ou eu não desenvolvi uma formação na minha graduação para atender a pessoa surda. E hoje as graduações elas não formam as pessoas para trabalhar, né, com pessoas surdas, com pessoas cegas, com pessoas surdo-cegas, com pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né, TDAH, enfim. Então, nós temos, eu percebo que as pessoas surdas, assim como, né, essas outras pessoas que eu citei, elas foram minorizadas política e socialmente dentro do contexto educacional. Então, quando eu falo minorizadas, é que elas foram rebaixadas. Elas já eram minoria, né, e elas passaram a ser rebaixadas ainda mais, né, enquanto minoria social. Né? Então, a gente observa, o Brasil tem milhões de pessoas, né, e nós temos também milhões de pessoas surdas. Mas, ao se comparar, né, as pessoas surdas com as pessoas ouvintes, as pessoas surdas ainda, né, são minoria. E hoje, né, existe essa tentativa de respeito a partir das políticas bilíngues, né, de aprendizagem, de ensino, de desenvolvimento de aquisição de linguagem. A gente percebe que esse movimento tem crescido cada vez mais e é um movimento que tenta assegurar, de fato, o direito da pessoa surda, né, de se comunicar. E aí eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, né? Qual é o município hoje que tem, né, assegurado a inclusão dos nossos alunos surdos, né, pela perspectiva bilíngue? São poucos municípios. Né? Talvez também é necessário existir uma postura, né, inclusive gestora, né, quando eu falo postura gestora, eu abordo os secretários de educação que existem, né, que esses secretários eles devem, né, ter uma ação, eles devem se envolver de uma forma mais engajada em torno da inclusão da pessoa surda, mas muitas vezes os problemas outros são tão grandes, né, que às vezes acabam a pessoa surda também, mais uma vez, é deixada de lado. Então, quando a gente fala de segregação, quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas surdas elas podem ser excluídas, é nesse sentido, né, no sentido educacional, no sentido jurídico, no sentido clínico, médico, né, que também muitas vezes o surdo ele não tem o contato, a comunicação com o médico na sua língua, né, muitas vezes o médico não sabe o que o surdo está sentindo ali, né, e aí pode receitar receitar, né, medicamentos que não atendam à sua necessidade, né. Então, inclusive também a exclusão social pode até acontecer dentro da família, né? Há muitos, né, pai, mãe, irmãos, filhos, né, enfim, podem segregar, podem excluir as pessoas surdas, por não entender a realidade deles, né, por não entender a realidade comunicacional. E assim, o surdo ele é igual, né, à pessoa ouvinte. A diferença, né, é que nós nos comunicamos por modalidades diferentes. Então, aqui nesse exato momento eu estou conversando com você, Marcos, pela modalidade oral, né? Mas se eu aqui fizer algum sinal, alguma sinalização, eu vou estar praticando a modalidade, né, gestual. E isso implica afirmar que são modalidades diferentes, né? Então, é diferente. Então, nós temos aí o processo de diferença. Então, diferença, a gente não pode entender que é um fator que vai gerar desigualdade. A gente não pode entender dessa forma. A pessoa é diferente, então eu vou deixar ela de lado. Não é assim. E também, por exemplo, já aconteceu em outros momentos questões práticas. Né? O que eu estou dialogando aqui são questões práticas de exclusão que podem acontecer. Eu lembro, por exemplo, no meu contexto, né, de interpretação, eu conheci um casal, né, de surdos, um casal, na verdade. A mulher era surda, né, e o marido dela era ouvinte. E aí, em reuniões, em
em serviços que eles faziam, né, de trabalho de interpretação. Inclusive a mulher surda, ela era intérprete, né, e o marido dela também era intérprete. Aí, só que assim, existiam momentos que o marido, ele conversava oralmente com outras pessoas. E aí ela dizia, tá, vocês estão conversando sobre o quê? Né? Ela queria saber o que estava conversando porque ela estava sendo deixada de lado, né? E aí foi quando o rapaz, né, falou assim, oh, não, tenha calma aí, depois eu explico, depois eu converso. Né? Depois eu converso com você e explico o que foi que a gente conversou. E aí, ela, tudo bem, então isso era sempre, 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 sempre. Né? Então teve um momento que ela revidou. Teve um momento que ela estava conversando ali com uma pessoa surda, né? E daí ele chegou, tá, vocês estão conversando sobre o quê? Né? E daí ela falou assim, não, depois eu explico para você, depois eu converso. Por quê? Porque aquela situação, mesmo que seja uma situação mínima, né, afetou negativamente ela, né? Então, às vezes, detalhes pequenos, detalhes detalhes minuciosos mesmo, né? Podem acabar afetando diretamente a pessoa surda, porque elas já foram afetadas durante muito tempo socialmente. Eu me lembro, por exemplo, que dentro do contexto educacional eu vi situações que colocavam em risco, inclusive, a saúde, né? A saúde física, emocional, mental do aluno surdo, da pessoa surda, né? Então, eu entendo, pelo menos eu percebo, Marcos, que a exclusão social da pessoa surda é uma questão de atitude, de postura. Né? Então, a postura da pessoa, né, ela deve ser repensada, justamente para tentar assegurar, né, a questão da inclusão e não da exclusão. A escola, durante muito tempo, pregou, pensou, né, na questão da política, né, nacional da educação especial. Né? A política nacional da educação especial, por exemplo, ela não atende de maneira específica a comunicação da pessoa surda, a língua da pessoa surda. Né? Até porque, por exemplo, se pensou na sala de recursos multifuncionais, no professor de AE, que é muito bom, né? É fantástico essa abordagem para, né, o contexto da educação, de surdos também, né? Mas ainda a gente percebe que tem um grande problema, porque muitas vezes a sala de recursos multifuncionais não vai atender somente a pessoa surda, né? Vai atender a outras necessidades específicas, né, de aprendizagem. Né? Então, se fosse somente para a pessoa surda, aí talvez poderia se configurar no ensino bilíngue. Mas aí a Política Nacional de Educação Especial, ela não somente abarca a pessoa surda, né? Então ela abarca também outras questões, e isso é muito bom, isso é muito vantajoso para a escola, né? Por isso que a educação bilíngue, o ensino bilíngue, ele deve ser colocado, né, diferente, ele é uma modalidade de ensino, assim como a EJA é uma modalidade, assim como o ensino fundamental é uma modalidade, assim como o ensino médio é uma modalidade, né? Então, trabalhar os conteúdos diretamente com a pessoa surda é um fator que possibilita a inclusão, né, dessa pessoa. Você levantou aí uma questão interessante com respeito ao professor, ao aluno, né, com essa especificidade, essa necessidade. Por exemplo, você acredita que a insegurança do professor, a falta de formação do professor para ter uma visão mais alargada com respeito à necessidade de uma criança ou de um adolescente que está inserido em sua sala de aula, pelo fato de que, não, eu apoio a inclusão, eu acho bonito a inclusão, mas na minha sala, como você mesmo mencionou, na minha sala eu não me sinto à vontade. Então você acha que esse não me sentir à vontade é pelo fato de que existe uma outra pessoa, no caso o intérprete ali junto com aquela criança, aquele adolescente, o chamado apoio, que ele não se sente seguro com outro adulto ali, observando a sua aula, interpretando a sua aula. Como mudar essa concepção, na sua opinião? Boa pergunta, Marcos. Talvez até você discorde de mim, mas fique à vontade por discordar, por concordar. Então, realmente, tem muitos professores que sentem receio, né, de ter um outro profissional ali na sala de aula, né, que está intermediando a informação, né,
e o professor talvez pode falar alguma coisa, né, que talvez, né, na mente do professor, tipo, se eu falar alguma coisa aqui, aquela pessoa pode me interpretar mal, né, então tá me vigiando, ter aquele sentimento de que está sendo monitorado, né? Isso pode acontecer, né, quando o intérprete ele não tem informação. E foi por isso que a gente dialogou, né, no assunto do primeiro episódio, né, do nosso podcast, né, dessa conversa, que muitos intérpretes, de fato, né, quando não tem formação, eles estão ali. Eu já presenciei em algumas situações intérpretes que são colocados na sala de aula, né, e orientados, né, a avaliar o professor. E aí aquele professor, quando o intérprete ele não sabe, né, a sua função de fato, né, a sua atuação, ele talvez se submeta a situações, a trabalhos que não deveria, entendeu? Não deveria se submeter. Então, existe essa situação, né, que o professor talvez ele está desconfortável em ter alguém que vai vigiá-lo, né, porque existem muitos municípios que não têm, né, a política de formação de intérprete para orientar, bem como não tem a política de formação para o professor entender a profissão do intérprete de Libras. Então, o intérprete de Libras ele deve reconhecer que ele é um intérprete de Libras e não um professor da sala de aula. Né? O professor ele é o chefe da sua sala de aula, é o regente. Então, o intérprete não pode questionar, né, ações pedagógicas, a autonomia do professor. O professor ele tem autonomia. Então, o que ele quiser transmitir, ele deve transmitir, né, para o aluno, para a aprendizagem do aluno. E aí, o intérprete de Libras, caso ele tenha alguma dúvida, alguma pergunta, né, ou quiser fazer alguma colocação, ele deve fazer diretamente para o professor para tentar sanar as dúvidas, né? Mas, assim, esse fator é um pouco também complexo, porque envolve subjetividades, né? Então, a subjetividade humana, ela é muito interessante porque talvez você está pensando de uma forma, né? Você está vendo o mundo de uma forma, mas aquela outra pessoa está vendo o mundo de uma outra forma. Ela entende as situações de uma forma totalmente diferente da sua, e talvez você diga assim, poxa, mas tá, se eu fizer isso, tal pessoa pode agir dessa forma, né? Ainda mais isso acontece quando a pessoa acha que tem uma relação de proximidade. Então, quando tem essa relação de proximidade, talvez seja um amigo, né, alguém que faz parte do círculo, né, de amizades, né, do círculo social, aí essa preocupação também às vezes aumenta, né? Ainda mais, por exemplo, quando o professor ele tem, né, a autonomia ali de brincar, de resenhar, de tirar uma brincadeira, né, e talvez fique meio retraído porque tem um intérprete de Libras. Por exemplo, eu atuei como um professor de projeto integrador no Instituto Federal Baiano, né, lá no campus Alagoinhas. Então, eu trabalhei, né, lá no campus Alagoinhas com esse componente curricular. E eu tinha uma intérprete de Libras, né? Então, a intérprete de Libras, ela fazia parte da mesma religião que eu, né? E eu sou uma pessoa de brincar, de tirar resenha, de ter uma desenvoltura, uma dinâmica, né, interessante. E eu tenho que ser o que eu sou, né? Então, assim, eu não vou me preocupar com o que a intérprete está ali. Eu fico preocupado em ela transmitir a informação. E eu tenho um problema muito grande no momento de transmitir a informação, Marcos, que é o seguinte: eu tô ali falando, de repente eu volto ao assunto, depois eu vou para frente, depois eu volto, né, e fico fazendo relações. E isso, né, é muito ruim para a interpretação. Por quê? Porque ora o intérprete está aqui nesse momento, né, e aí ele vai ter que entender o que é que eu estou pensando, né, para ele assegurar a informação para a pessoa surda, né? Então pode acontecer da pessoa ficar retraído, né, pensando que vai ser avaliado, né? Ainda mais quando a pessoa sabe que a outra pessoa não tem a formação para atuar como intérprete, mas atua
né, porque tem um amplo domínio da língua de sinais. A pessoa, quando tem amplo domínio, é diferente de ter formação. A pessoa com amplo domínio e formação é muito bom. Né? Agora, só com amplo domínio não é bom, porque vai causar muitas vezes ruído na comunicação. É interessante, Smack. Me veio aqui algo à minha cabeça, por exemplo, no município em que eu atuo, não sei se aí também, ou se é uma realidade do contexto nacional, né? Por exemplo, nas séries iniciais, que correspondem, né, a primeiro ao quinto ano, né? E as séries finais do sexto ao nono ano, a gente vê que existe uma questão voltada para o surdo mais assegurada, né? Existe ali o intérprete, o apoio, né? A sala de recurso, que é uma coisa assim mais costurada, por assim dizer. Mas já a partir do ensino médio, a gente não vê essa preocupação, né, com a pessoa surda. Você percebe isso? É um contexto que já vem mudando, que precisa mudar? Como é que você vê isso no município em que você atua? Se é igual ou se é uma perspectiva diferente de cada regionalidade? Eu inclusive, até dialoguei com alguns colegas esses dias. Na rede municipal, nós temos diferenças, né? Nós temos aí a rede municipal, a rede estadual e a rede federal, né? Na rede municipal, a gente percebe que existe um atendimento maior, né? Para a pessoa surda, existe uma facilidade na questão da contratação para atuar como intérprete de Libras, né? Já, por exemplo, no estado, em muitos estados, se faz editais, né, para contratação. Então, o intérprete ele vai ali fazer, né, o edital, se submeter ao edital. Nesse processo de edital, muitas vezes o intérprete não passa no edital, na prova daquele processo seletivo. E a gente sabe que, de acordo com a LDB, é de responsabilidade do município, né, da prefeitura, né, atender a educação municipal do ensino fundamental, né, da educação infantil até o ensino fundamental, né? O Estado é de responsabilidade do ensino, o ensino médio é de responsabilidade do Estado, né? Então, a gente percebe aí um grande problema, Marcos, inclusive na época que eu também atuei como intérprete, que muitos intérpretes se submetiam às provas e muitos deles não passavam nas provas. E talvez não seja nem uma atenção uma falta de atenção por parte do Estado, do Estado, entidade federada, né? Então, seja, na verdade, uma falta de profissionais qualificados, capacitados para atuar, né? Então, por exemplo, eu não vou, num processo de avaliação de uma banca, eu não vou aprovar uma pessoa, um intérprete de Libras que não tem amplo domínio e não tem formação. Né? Ou, por exemplo, se ele entregar a formação, né, e não tiver amplo domínio, e aí? Né? Aí tem fatores a se pesar, né, para aceitar ou não aquele intérprete. Já na rede federal, que a rede federal nós temos, né, os institutos federais, né, que muitos deles eram as antigas Cefetes, EMARCs, instituições de governo, enfim, né, escolas agrícolas, eles se transformaram em institutos federais, e esses institutos federais eles trabalham, né, com ensino médio, né, integrado subsequente, ensino superior, enfim. O que isso quer dizer? Que no ensino dos institutos federais, das universidades federais, se requisita, né, os intérpretes a partir de editais. No entanto, desde 2017 para cá, não se faz mais concursos públicos para tradutores e intérpretes de Libras, porque o cargo na rede federal foi extinto. Então, né, em 2017, quando o Temer ele assumiu o governo, ele extinguiu o cargo de tradutor e intérprete de Libras, e inclusive, né, em discursos, né, políticos, a gente até observou que talvez, né, os intérpretes talvez voltariam a ter o cargo assegurado mais uma vez, mas a gente percebeu que não, né, que os tradutores e intérpretes ainda estão sem o cargo para concurso, né? E aí se terceiriza. Na rede federal hoje,
se está terceirizando os intérpretes de Libras. Então, a partir de uma empresa, né, ou de várias empresas que prestam serviços de tradução e interpretação, aí essas empresas, né, passam por, né, licitação e atuam e disponibilizam um intérprete de Libras. O que isso quer dizer? Esse contexto é só para explicar, né, a sua resposta, a sua pergunta, né, para dar a resposta que existe uma diferença imensa, né, porque nós temos uma atenção maior, né, na rede federal, né, a gente vê que o recurso financeiro, né, é maior na rede federal do que no ensino municipal, na educação municipal, né, ao se comparar também o Estado paga melhor que o município também, de certa forma, mas é só para que você possa entender que, né, no município não há, por assim dizer, uma atenção na formação. No Estado há uma atenção à formação, né, por meio de editais, né, processos seletivos. Na rede federal hoje, né, talvez não tenha tanta rigorosidade como existia, né, antes, pela questão da terceirização, certo? Tudo está relacionado, né, à questão da qualidade mesmo do profissional do trabalho. Muito bom. Aizamaki, nós estamos aqui no nosso segundo podcast, que é o Tagarela Cast. O Aizamaki, ele é professor de Libras, graduado em letras, especialista em Libras. Ele também é mestre em educação, doutorando em educação, proficiente no ensino e no uso de Libras, e atua também no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, o IFE Baiano do campus Itapetinga. Nós estamos aqui no segundo podcast, mas tem uma pergunta aqui interessante sobre inclusão, educação inclusiva. Por exemplo, muitas escolas podem praticar a exclusão, já que a gente quer tanto a inclusão, né, que as pessoas surdas elas sejam tratadas da mesma maneira como uma pessoa, entre aspas, normal, né, como que se diz. Você poderia citar, por exemplo, algumas ações segregadoras que a escola pratica, o professor regente, ou até mesmo o próprio apoio, né, que está ali atuando com aquela criança ou aquele adolescente, que podem ser praticadas na escola contra pessoas surdas, no seu meio ali escolar? Sim, Marcos. Eu vou colocar primeiro a escola. Como é que a escola ela pode excluir? Eu não conheço hoje uma escola regular que tenha um projeto para surdos. Não conheço. O que acontece, por exemplo, o que eu conheço é escolas que fazem projetos de músicas, projetos de teatro, mas não tem uma que pense na pessoa surda. Não tem, eu hoje, assim, eu desconheço, né, talvez você até conheça, eu desconheço, talvez outras pessoas conheçam, mas eu particularmente desconheço. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava como intérprete de Libras, e inclusive ensinando, né, a língua de sinais, né, a escola ela não pensa, né, em projetos que abarquem essa temática. Aqui, por exemplo, no Instituto Federal Baiano, a gente trabalhou, né, na jornada pedagógica. Nós temos, a cada ano letivo, nós temos jornada pedagógica que a gente trabalha, né, várias temáticas. Então, de tempos em tempos, né, a temática da inclusão de alunos, né, com necessidades específicas de aprendizagem, essa temática é voltada. Né? Então, de tempos em tempos, a gente volta para essas temáticas. Né? Então, a gente pensa, né, em incluir essa temática nas discussões, mas ainda tem uma defasagem muito grande, porque ainda, pelo menos voltada para pessoa surda, faltam intérpretes de Libras, falta política, né, ainda de inclusão que assegure o intérprete de Libras para a pessoa surda. Né? Não estou dizendo aqui que o intérprete de Libras é a pessoa ali que vai possibilitar a inclusão. Não, pode acontecer inclusive de um intérprete excluir a pessoa surda. Né? E aí entra um outro fator, por exemplo, no currículo escolar. Né? Será que existe uma atenção para a questão da deficiência, da necessidade educacional de aprendizagem? Tem? Tá, beleza. Quais são os projetos pedagógicos para as pessoas com necessidades específicas? Né?
Quando eu falo necessidades específicas, é o termo que a gente usa no Instituto Federal Baiano, né, para relacionar a pessoa com deficiência. Então, nesse caso, Marcos, assim, a escola ela não pensa em incluir a escola regular, a escola comum que a gente conhece tradicionalmente, né? Muitas vezes ela não está preparada para atender a prática, a postura da inclusão como um todo, Uhum. né, no sentido de materiais pedagógicos para as pessoas surdas. Né? Eu não conheço, por exemplo, na escola comum, tradicional, materiais adaptados para a pessoa surda. Né? Por exemplo, nós temos um livro aqui, se eu pegar aqui o livro, eu vou analisar, vou ler o livro, né? Mas nós não temos, por exemplo, a interpretação daquele livro, né, a interpretação para que o aluno surdo ele se aproxime daquela informação visual. Então, até porque os livros didáticos que são colocados para o ambiente de sala de aula, né, são livros que vêm de cima para baixo, né, e que de cima para baixo não há um pensamento dessa inclusão. Né? Mas, por exemplo, existem hoje movimentos que estão articulando essa questão, né, de produzir os livros também na língua de sinais. E um deles, né, uma das editoras que é bem conhecida é a Arara Azul. Né? A Arara Azul ela tá preparando materiais, né, inclusive pensando no ensino bilíngue. Então, o foco vai ser o ensino bilíngue. Então, durante muito tempo, deveria acontecer algo já para a educação regular, a educação comum, para a pessoa surda, né? E que, infelizmente, assim, se perdeu muito tempo, muitos surdos perderam muitas informações durante muito tempo. E isso é um fator que prejudica socialmente a inclusão da pessoa surda. Você tocou aí num ponto interessante, sobre essa questão da inclusão. Por exemplo, a escola ela não tem nenhum aluno surdo matriculado, né, no ensino regular, seja ele do primeiro ao quinto ou do sexto ao nono. Então, já que eu não tenho nenhum aluno ali na minha escola matriculado, né, que seja surdo, então não vou fazer, ou não há necessidade de fazer um projeto voltado a Libras, né, já que eu não tenho nenhum aluno ali. Você acha que esse é um pensamento que muitas vezes existe e isso aí leva ao fato de que não há nenhum projeto ou a necessidade de haver nenhum projeto porque não tem um público específico para isso? E, por outro lado, deveria existir, né, já que o aluno que está ali, ele só passa 4 horas e meia dentro do ambiente escolar, mas ele tem um vizinho que é surdo, ele tem na própria família alguém que seja surdo. Então, é uma maneira de eu ser ensinado ali para levar isso lá, né? Ou seja, expandir esse conhecimento, esse horizonte. Você acha que existe isso ou não existe isso? Existe sim, Marcos. Viu? E assim, eu aponto ainda mais assim que isso acontece por falta de visão pedagógica, certo? Como não existe uma visão pedagógica a longo alcance, e, por exemplo, muitas escolas dizem assim, eu não vou pensar nisso agora porque a gente não tem alunos. Né? É público-alvo da educação especial, por assim dizer. A gente não tem, então não vou pensar. Então o que acontece? Como não há esse pensamento, não vou pensar, mas pode acontecer de ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, acontecer, né, de existir. E agora, o que é que você deve fazer? Né? Então a escola ela precisa pensar a longo prazo. E muitas vezes a gente pensa a curto prazo, a escola pensa a curto prazo, né, e esse pensamento a curto prazo prejudica lá na frente, né, as ações. De fato acontece, né, esse pensamento, até porque, né, a escola ela não foi pensada para pensar na sua estrutura, né, a longo prazo. Contando, por exemplo, que muitas escolas durante muito tempo aqui no Brasil demoraram 60, 70 anos para serem reformadas. Né? Então, durante muito tempo, muitas escolas aí, inclusive, né, quando eu fui fazer um concurso público há um tempo atrás lá no Maranhão, né, eu vi muitas escolas em uma estrutura, né, que não dava condições para aprendizagem. Então, estou colocando essa questão estrutural para denotar outras questões, como, por exemplo, a prática de formação, a prática pedagógica, a interação, né, do professor com a atualização,
né, de informações. E muitas vezes não é vantajoso para o município investir, né, na formação. Então, como não é vantajoso, e também não é vantajoso tipo, investir nessas questões, né, de que assegurem a inclusão, aí deixa para depois, até quando, por exemplo, o Ministério Público é acionado, né, quando acontece, né, dentro do ambiente escolar de algum aluno surdo ou algum outro aluno com necessidade específica, né, está ali naquele contexto de aprendizagem. Então, assim, é bem complexo, né, a envergadura desse processo é bem complexa, então, que merece também mais discussões, mais reflexões, né, em torno de outras pesquisas que abarquem a educação. Isso. Nós vamos falar um ponto em questões, Amato, do nosso episódio de hoje, que inclusive leva o tópico à seguinte pergunta. Eu vi relatos de pessoas surdas que há pessoas surdas intérpretes, né, em Libras. Gostaria de saber como isso é possível. Como você explica justamente essa questão de um surdo intérprete de Libras? Então, hoje no Brasil, né, nós temos vários profissionais, né, que atuam na educação. Nós temos os professores de Libras, que são surdos, né, também nós temos professores de Libras, que são ouvintes. Nós temos intérpretes de Libras, que são ouvintes, e nós temos intérpretes de Libras, que são surdos. Tá. Mas como é que vai ter um intérprete de Libras surdo, né? Talvez a pessoa pergunte, né? Eu conheço alguns intérpretes de Libras surdos, tá? Que eles realizam a interpretação da língua de sinais brasileira, certo? E da língua de sinais americana. Então nós temos, né, línguas diferentes, né, e que são interpretadas por intérpretes surdos, né? Então nós temos aí, né, essa questão, né, de intérpretes surdos, de fato, na língua de sinais brasileira, que foram formados para interpretar e que realizam a intermediação comunicativa, né, da língua de sinais americana ou de outra língua de sinais que pode existir para a língua de sinais, né, brasileira. Então, nós temos sim intérpretes surdos, né? Não sei se você já conhecia, né? Não sei se na sua região você conhece alguém, né? Mas os intérpretes de Libras, todos eles, né? Eles devem se atentar, né, para os contextos de avanço dos estudos, né, que existem na tradução e interpretação, né? Nós temos surdos que são tradutores, intérpretes, nós temos cegos, surdos cegos que são também tradutores e intérpretes, né, na língua de sinais brasileira e que asseguram de fato a comunicação. Muito bem, obrigado. Nós ficamos aqui, queremos então agradecer nosso convidado de hoje, a Examac, que em parceria com a Rádio Cidade Caeté e a Mãos Tagarelas, a EdTech. Professor Examac, ele é professor de Libras, graduado em Letras, especialista em Libras, mestre em Educação, doutorando em Informação, proficiente no ensino e no uso de Libras, e atua no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, baiano, que é o IF Baiano, campus Itapetinga, estando aqui conosco nesse segundo episódio a nível regional e nacional do Tagarela Cast, e abordou por meio de um bate-papo intuitivo, instrutivo, acerca de uma curiosidade em torno da pessoa surda e da profissão do intérprete de Libras. Esperamos encontrar os nossos ouvintes na próxima semana, com mais um episódio aqui do Tagarela Cast. Muito obrigado, Examac, pelas suas explicações e pela sua ampla visão acerca desse universo que envolve o surdo e Libras.